E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal aqui do Projeto Jovem Arquiteto. E se você ainda não é inscrito, já clica no botãozinho de se inscrever e deixa o joinha para que esse curso chegue a mais pessoas, beleza? Isso aqui que vocês estão assistindo é um treinamento completo. Então, se você por acaso pulou alguma aula ou deixou de assistir por qualquer motivo, eu recomendo fortemente que você volte e vá assistindo todas elas em sequência para que você extraia o máximo aqui do treinamento e não deixe passar absolutamente nada. Agora, se você quiser ter a experiência completa de estudar com o Projeto Jovem Arquiteto, ter acesso a todos os arquivos para download, e não só esse curso, mas muitos outros que você com certeza vai precisar durante a sua trajetória, você pode assinar o PJ+, que é a plataforma de cursos por assinatura do Projeto Jovem Arquiteto. Ali você vai encontrar curso de V-Ray, curso de Corona, curso de ArchiCAD, curso de Revit, de AutoCAD e todos os outros cursos que você precisa durante a sua trajetória aí como arquiteto, designer de interiores ou projetista. Então, não deixa passar essa oportunidade, dá uma olhadinha no primeiro link aqui da descrição e vem estudar com a gente. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de V-Ray do Projeto Jovem Arquiteto. E vamos dar sequência aí nos plugins que a gente estava falando na última aula. É o seguinte, gente, eu deixei preparado um arquivinho aqui para a gente ver como vai funcionar o Round Corner na prática. Antes de a gente ir para os outros plugins, tá? Eu quero mostrar isso para vocês. Eu tenho aqui então esse armarinho e eu quero arredondar todos os cantos dessa parte de fora dele. Eu já deixei tudo separadinho em grupo, então isso vai ser bem fácil de fazer. Eu vou só entrar aqui dentro do grupo dele, olha só. Já entrei, seleciono tudo e clico aqui no Round Corner. Cliquei, agora eu só preciso trocar a medida. Então aqui eu vou colocar 0,002, Enter, mais um Enter para confirmar. E aqui tem um probleminha, né? Quando eu faço isso tudo de uma vez, é bem comum ele fechar uma face. Então eu vou ter que excluir essa face. Eu clico aqui e deleto, não tem problema nenhum. Beleza, gente, vou fazer agora aqui nas portinhas. Só que nessa parte aqui eu vou fazer com a terceira opçãozinha aqui que vai chanfrar os cantos, né? Então, ó, entrei dentro do grupo, vou pegar aqui a terceira opção e aqui eu vou trocar para 0,001. Vou dar um Enter, mais um, e ele já vai fazer nessa aqui e já fez em todas as outras, porque eu tinha feito isso em componente. Posso fazer aqui no pezinho dele também. Então, olha só. Vou trocar aqui eu vou fazer um pouquinho mais arredondado. Não vou colocar 0,002 mesmo. Mais um Enter. E ele já vai ficar bem legal assim, gente. Beleza? Então, olha só, é muito fácil. Não dá pra deixar de fazer Não dá pra deixar de aplicar esse pluginzinho, porque o custo-benefício acaba sendo alto, né? A gente leva um tempo quase zero para fazer ele e o resultado no render, a diferença fica absurda, né? Beleza, gente? Eu vou salvar esse arquivinho aqui, vou disponibilizar para vocês. Só que eu vou fazer um Ctrl Z, substituir esse aqui que eu tinha salvo, vou colocar na versão 2015 do programa, salvar e beleza. Certo, gente? Então aí o Round Corner na prática. O próximo plugin que vai ajudar bastante a gente na parte de modelagem vai ser o Freedo Scale. Esse plugin é bastante útil na hora de redimensionar, principalmente no total, né? Olha que coisa linda que ficou aqui. Claro que eu dei uma exagerada. Mas de qualquer forma, um pouquinho que a gente aumenta assim, ele já vai aumentar total aqui na nossa guarnição na parte dos lados. E aqui em cima ela vai ficar mais fininha. Então a gente começa a deixar isso fake. O Freedo Scale vai ajudar a gente justamente com isso. Pegando essa opçãozinha aqui, a quinta opçãozinha, olha só, eu clico aqui e ele vai aparecer esses pontinhos pretinhos com verde aqui. Vocês vão clicar para onde vocês querem aumentar. Então, por exemplo, se eu quero aumentar para esse lado, eu clico aqui e olha que legal, gente. Eu consigo aumentar o quanto eu quiser sem distorcer nada. Então, vocês vão perceber pela maçaneta ali, tá dando para perceber bem legal, né? Que ela tá se mantendo fixa, ela não tá aumentando junto com a minha porta. É como se eu estivesse dando um stretch nele, né? Então olha só, já consigo aumentar ele bem facinho aqui, certo, gente? Então isso aqui acaba sendo bem útil mesmo aí pra gente, tá? E fora isso, o Freedo Scale vai ter várias outras opçõezinhas aqui pra gente trabalhar, né? Quer ver uma bem legal que eu tenho aqui? Montei aqui um exemplinho, gente, só pra gente visualizar. E é o seguinte, eu posso selecionar esses quatro pilares, né, essas quatro colunas que eu fiz aqui, e pegar, por exemplo, essa opçãozinha aqui. Olha o que ele vai fazer, ele vai marcar aqui pra gente e eu posso clicar bem no eixo. Cliquei no eixo, eu estico uma linha, vou esticar ela aqui na perpendicular, e eu posso
torcer esse objeto do jeito que eu quiser. Olha só, então eu fiz aqui como se fosse um pilar torcido, né? Poderia também ser o pé de algum mobiliário, aí, alguma coisa assim. Olha que bacana. Pensa quanto tempo que a gente demoraria para fazer isso aqui se fosse modelando, né? Então aí, em 2 cliques a gente consegue também fazer uma forma um pouquinho diferente. Só para recapitular então, seleciono tudo, o que eu quero distorcer. Poderia até fazer essa portinha aqui, né? Vamos ver se vai funcionar. Clico aqui, ó, fazer uma coisa meio surreal aqui, né? Ele tá meio pesadinho, acabou dando uma travadinha de leve. Melhor não arriscar. Vamos continuar aqui com esse exemplo mesmo. Deixa eu... Cliquei aqui então. Vai ser a opçãozinha logo do lado daquela que redimensiona. Cliquei, arrastei e vou torcer. Se vocês torcerem demais, muitas vezes ele acaba não funcionando, tá? Então vocês têm que entender aí o objeto que vocês têm em mãos. Então, ó, se eu clicar aqui e querer fazer, por exemplo, isso aqui... Tá aqui até funcionou, né? Inclusive ficou bem legal, na verdade. Mas dependendo do objeto, se vocês exagerarem aí nessa torção, ele pode não entender. Vamos tentar fazer de novo aqui, ó. Clico aqui. Será que aqui vai? Olha lá. Então aqui ele já não entendeu, né? Porque eu acabei cruzando as minhas colunas. Certo, gente? Então isso aí acaba sendo bem bacana. Outra opçãozinha que a gente tem aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu deletar isso aqui. Vou criar um grupo dele inteiro. Criar um grupo dele. Posso rotacionar isso aqui então, gente. Olha só. Vou fazer isso com o Move mesmo. Tá? E aqui eu tenho uma opçãozinha bem bacana, que é essa aqui, ó. Usando aqui num caso não tão aplicável, né? Mas tudo bem, vai dar pra gente entender legal. Deixa eu só aumentar ele um pouquinho. Eu posso, por exemplo, pegar essa opção e aumentar direto um dos lados. Olha só, então eu posso pegar essa parte aqui de baixo e levar ela lá pra cima. Isso aqui pode ser bem útil na hora de colocar corrimão e escada, por exemplo, né? A gente pode pegar um corrimão reto e posicionar ele numa escada tortinha, tá? Outra opçãozinha bem legal que a gente tem aí. Uma outra que a gente pode usar aqui no... só para deixar claro, tá, gente? Como que a gente vai fazer isso? A gente seleciona aqui o nosso objeto, pega aqui então a terceira opçãozinha, né? E aí vocês vão ter que ter cuidado só com a face que ele está selecionando, tá? Observem bem aí a face que está ficando em vermelho do grupo de vocês, que essa é a face que vai ser levantada, beleza? Então, ó, peguei essa aqui e posso levar para lá e ele já pega a face inteira de uma vez e acaba sendo bem útil isso aí, sim. Outra opçãozinha que a gente tem aqui é a opção de distorção. Posso pegar essa opçãozinha, seleciono a partir de onde eu quero distorcer, clico aqui, dou mais um cliquezinho aqui, tá? E clico mais uma vez aqui para confirmar. E olha só, eu consigo distorcer esse objeto aí em graus. Eu posso distorcer aquele aqui, ó. E olha só, gente, de uma forma bem simples aí a gente consegue uma modelagem complexa, vamos dizer assim, né? Não complexa, mas uma modelagem que a gente gastaria algum tempinho para fazer, se fosse fazer simplesmente aí com as ferramentas do Sketch. Então o Freedo Scale vai ser sim muito útil para a gente, principalmente na hora de redimensionar, torcer e escalonar objetos. Beleza, gente? Então é o nosso último plugin aí da parte de modelagem, e vamos entender agora os plugins que vão ajudar a gente na parte de texturização. Gente, eu fiz aqui um piso com o Floor Generator e eu vou fazer o seguinte. Eu criei uma textura de madeira e eu vou aplicar essa textura de madeira aqui no meu piso. O que acontece? Quando a gente está desenvolvendo um trabalho de fotorrealismo, quando a gente está zelando pelo realismo do nosso render, a gente vai ter que começar a observar as seguintes questões em relação à texturização. Primeiro, se a nossa textura tem uma qualidade bacana, e segundo, se na verdade, são 3 pontos, né? Primeiro, se ela tem uma qualidade bacana. Segundo, se essa textura não mostra emendas. Nesse caso aqui, a minha textura não está mostrando emendas. E terceiro, o sentido que essa textura tá. No nosso caso aqui, essa textura está totalmente fora de sentido. Vocês podem observar que eu tenho as réguas da minha madeira aqui na horizontal, em relação à tela, né? E a textura da madeira, os veios da madeira estão na vertical. Então isso nunca vai acontecer. A gente precisa necessariamente deixar esses veios da madeira no mesmo sentido das réguas da madeira, né? do nosso laminado, ou até mesmo se for um piso vinílico aí que vocês estão representando. Certo, gente? Então, para fazer isso, a gente vai usar o plugin Texture Positioning.
É bem fácil de usar esse plugin e ele é super útil. Vai funcionar assim, a gente vai entrar no nosso grupo e a gente pode selecionar, só uma régua aqui dessa madeirinha, né, desse piso, e clicar aqui, ó, para torcer. O que acontece muitas vezes é a gente clicar e ele não responder. Isso aqui, gente, acontece, na verdade, quando vocês aplicam a textura por fora do grupo, né? No caso aqui, eu fiz o seguinte, ó, propositalmente eu cliquei aqui e apliquei essa textura direto por aqui. Então ele entende que tudo isso aqui é uma coisa só. Ou seja, quando eu pego uma face só dela, eu não consigo virar, tá? O que eu teria que fazer? Eu poderia simplesmente ter aplicado essa textura por dentro do grupo, né? Ou eu posso chegar aqui, pegar ele com conta-gotas, pressiono o Shift e aplico em tudo de novo. Agora, quando eu tentar torcer, ele já vai. Então, olha só, clico aqui, dou um cliquezinho em uma dessas duas opções para girar em 90 graus e ele já vai rotacionar direitinho ali pra gente. Agora eu quero aplicar em todos os outros, é só pegar esse aqui, ó. Pego ele aqui com conta-gotas e aplico em todos os outros. Beleza, e ele já está bem bacaninha aqui. Só que aqui a gente pode começar a observar o seguinte. Por mais que ela já esteja no sentido correto, tem outro ponto muito importante de ser observado, que é a repetição dela. Vocês vão ver que aqui, ó, tem uma linha que ela vai retinha até o final. E se vocês perceberem bem, uma régua dessa madeira é a continuação perfeita da outra na questão de textura. Olha só, aqui dá pra ver bem certinho isso, né? A gente vê essa mancha invadindo exatamente como se fosse uma continuação perfeita, o que não acontece na realidade. Então, o Texture Position vai ajudar a gente com isso também. Olha só, se eu selecionar isso tudo e vir aqui na última opçãozinha, eu posso randomizar a posição dessas texturas. Então, olha só, ele já randomizou ali pra gente. Se vocês forem ver, eu não tenho mais aquela linhazinha se repetindo ali no meio, e agora cada régua dessa madeira tá se comportando de um jeito, né? Como aconteceria na realidade. Se vocês quiserem ficar randomizando aí até ficar bom para vocês, olha só, e clicando aqui, e ele vai criando vários tipos de randomização diferente, né? Cada vez que vocês dão um clique aqui, ele vai randomizar de um jeito para vocês. A gente também pode usar o Texture Position para rotacionar em graus, como vocês podem ver nessa régua aqui. Então, se eu quiser, gente, eu posso clicar nessa opçãozinha aqui, e olha só, vou fazer nessa aqui, ó. Clico nela e rotaciono em graus, por exemplo. Eu quero fazer 45 graus. Eu faço aqui e dou Enter, e ele já vai ficar rotacionado certinho ali pra gente. Agora é só pegar ele e aplicar em todo o resto. Olha só. Então, pego ele aqui, Alt, e aplico em todo o resto. Já vai ficar bem certinho, tá? Essa opção também acaba sendo bem bacana, no caso aí da gente ter pisos em ângulos, né? E mais uma opção que eu acho muito legal aqui do Texture Position, gente, é essa aqui, ó. Essa opção permite que a gente alinhe texturas com objetos que a gente quiser. Então muitas vezes a gente tem uma textura que está tortinha, numa angulação que a gente não sabe muito bem qual é, ou até mesmo a gente tem um objeto, né, que está meio tortinho ali em relação à textura, a gente pode usar isso para alinhar. Olha só, isso aqui, né, tá total torto, né? Eu acabei deixando ela totalmente sem sentido. Eu posso usar essa segunda opçãozinha para corrigir isso. Então, eu seleciono aqui a régua da madeira onde eu quero corrigir, ou da textura, seja lá qual for. E seleciono também a linha onde eu quero alinhar essa textura. Ó, então eu selecionei uma linha aqui do ladinho e vou clicar agora nessa opção e vocês vão ver que a minha textura já foi certinho ali para aquele lado. Agora, se eu quiser, eu posso simplesmente aplicar em todo o resto e já vai ficar bem certinho. Certo, gente? Então o plugin Texture Position vai ser essencial aí pra gente na hora da texturização. Ele facilita demais a nossa vida também. E ainda na parte de texturização, gente, outro plugin que vai ajudar muito a gente vai ser o Sketch UV. Tá? É muito comum a gente baixar bloquinhos de qualidade, a gente acha super bacana, só que eles não estão na cor que a gente quer. Aí a gente vai lá, tenta trocar essa cor, só que a hora que a gente aplica uma textura nova, às vezes uma estampa legal aqui no nosso bloquinho, essa textura fica toda esquisita aqui. Então essa é uma situação bem comum, bem recorrente, e o Sketch UV vai ajudar a gente justamente por isso. Vamos exemplificar. Eu tenho aqui esse bloquinho e eu quero trocar a textura dele. O normal a se fazer é chegar aqui, criar uma nova textura, a gente coloca aqui o nomezinho dela e vai buscar aqui uma textura de... deixa eu colocar aqui tecidos. Então tecido,
e eu vou pegar, por exemplo, pode ser essa aqui, ó. Essa aqui, mais neutra, né? Beleza. Vou deixar 10 por 10, vou colocar 20 por 20, né? E eu vou entrar nesse bloquinho aqui e vou aplicar. Quando eu aplico essa textura, ela ficou muito pequenininha, deixa eu aumentar um pouco. A gente tem essa situação horrível aqui, né? A gente precisa corrigir. Gente, é para isso que vai servir o Sketch UV. No caso de um bloquinho como esse aqui, ele já veio texturizado. E vocês vão perceber que a textura dele está colocada de uma forma foi bem colocadinha, né? Tá tudo bem certinho. Então a gente pode aproveitar essa textura que já foi posicionada aqui. Como que vai funcionar, gente? Eu vou entrar aqui nesse bloquinho, clico no primeiro ícone do Sketch UV, cliquei aqui. Com o botão direito, eu vou clicar nesse bloquinho que eu já selecionei inteiro, tá? Isso é muito importante. Se vocês ficarem em dúvida se foi tudo, ó, seleciona aqui com a caixinha de seleção, clica nele, botão direito, e vocês vão salvar os UVs dele. O que que significa Save UVs, Save UVs, né? Vocês estão salvando o mapeamento que foi colocado na hora que esse bloquinho foi feito. Então qualquer textura que vocês colocarem aqui depois vai seguir exatamente a forma como essa textura que vocês estão vendo aqui agora foi colocada. Então isso é super bacana, né? Vou clicar aqui em Save UVs, ele já salvou aqui para mim 4.294 faces. Ok, agora sim eu posso aplicar a minha nova textura, só que quando eu aplico, vamos redimensionar isso aqui de novo, né? Ainda está tudo zoadão. Né? Não fez diferença nenhuma. A verdade é que eu preciso clicar nele de novo, botão direito mais uma vez e clico aqui em Load UVs. E agora sim, olha que legal, gente, que já ficou dura. Então, para isso, o Sketch UV traz pra gente alguns mapeamentos pré-definidos. Então a gente tem aqui, ó, Planar Map, Spherical Map, Cylindrical Map, enfim, tem vários, né? Vai depender muito da forma que você tem aí em mãos. Né? Normalmente o Planar Map fica bem legal. Só que vamos entender um pouquinho como funciona. Então vamos supor que eu estou aqui com a minha textura toda zoada, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vou pegar o Sketch UV, só que eu não tenho um mapeamento salvo. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e ao invés de vir aqui em Load UVs, eu vou vir aqui, por exemplo, em Planar Map. O Planar Map, gente, ele vai mapear essa textura de acordo com o lugar que você está olhando, certo? Por exemplo, se eu estou olhando aqui numa diagonal para essa almofadinha e vou clicar aqui em Planar Map, tá? Opa, deixa eu selecionar tudinho aqui. Então, cliquei aqui, Planar Map. Ó, ele já mapeou aqui, só que vocês vão ver que ficou meio tortinho, certo? Ele ficou meio tortinho em relação à câmera. Ó, aqui já deu uma zoadinha, porque daqui para olhar ele estava reto, mas daqui ele já é como se não importasse para ele. Se eu fizer o Planar Map, olha aqui já deu uma zoadinha bem legal, né? Se eu clicar aqui de novo no Planar Map, só que olhando daqui, olha só, daqui ele tá retinho, né? Só que se eu olho daqui, tá uma coisa totalmente zoada. Então, o Planar Map salva muita gente, tá? Às vezes a gente tá fazendo uma cena de frente aqui de um sofá ali, alguma coisa assim, ele vai, pô, ser super útil, só que de repente, se você for rotacionar isso aí, você tem até que fazer esse mapeamento de novo, desde que não seja uma coisa tão perceptível, né? Senão vai ficar meio esquisito. Cada hora que a pessoa olha para aquela almofadinha em cima do sofá tá de um jeito. Então tem que ter um bom senso aí na hora de fazer isso, né, gente? Clico aqui agora, ó, se eu quiser colocar um Cylindrical Map, ele vai entender que isso aqui é uma forma cilíndrica, né? Normalmente aí para formatos esféricos ele funciona legal. Cylindrical não, né? Spherical Map. Aqui sim o Cylindrical Map, que ele vai entender que é um cilindro. Enfim, eu vou ter várias opções de mapeamento aí, cabe a gente saber entender qual forma que vai, qual tipo de mapeamento que vai ficar melhor. Certo, gente? Então o Sketch UV vai ser muito útil mesmo aí na hora de corrigir os mapeamentos dos bloquinhos. E por último, então, gente, a gente vai ter aqui o Solar Norte, o Norte Solar. Esse plugin vai ser bem legal na hora de posicionar o nosso sol. Porque o que acontece? Aqui vou ativar as sombras aqui do Sketch. E aqui no Sketch, juntamente com o V-Ray, a gente tem um controle muito legal do nosso sol. Então a gente controla a hora do dia, o quanto que a gente quer essa sombra mais borradinha, né? Enfim, a gente tem um controle muito legal, só que acaba que fica faltando a rotação desse sol. A gente pode colocar ele mais no final de tarde, mais no meio do dia, mais de manhã, só que a gente não decide onde esse sol ele vai ficar posicionado exatamente. Quando a gente instala o Norte Solar aqui no nosso Sketch, a gente tem um controle absoluto desse sol. A gente pode fazer o que a gente quiser com ele, porque agora a gente escolhe a posição do norte.
Como que funciona, gente? Nessa primeira opçãozinha aqui, eu clico e ele vai aparecer essa linha amarela. Essa linha laranjadinha, né? Essa linha está indicando para onde está o nosso norte. Clicando nessa segunda opçãozinha, e percebam que eu estou com a sombra habilitada aqui, clicando na segunda opçãozinha, vai aparecer como se fosse uma rosinha dos ventos aqui, né? Uma indicação do norte, para eu posicionar isso. Então eu clico aqui e agora é só rotacionar e vocês vão perceber que eu já estou rotacionando as minhas sombras ali, ou seja, com isso aqui o nosso controle fica total, a gente pode posicionar o nosso sol onde a gente quiser, certo, gente? E clicando aqui nessa última opçãozinha, a gente pode rotacionar o nosso sol em graus também. Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo do vídeo e se inscrever no canal do Projeto Jovem Arquiteto. Já aproveita e clica no primeiro link da descrição para conferir todos os cursos do Projeto Jovem Arquiteto.